Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente realmente em cada lar e em cada coração, e que possamos, através dessa paz, nos conectarmos uns aos outros, né? E a Deus, né? Que Jesus é o caminho que nos leva a Ele. Então, hoje nós vamos continuar o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as questões 629 a 635, o bem e o mal. O capítulo 1, a parte 3 do Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural. Primeira, a 629. Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? A moral, responde os espíritos, é a regra de bem proceder. Olha, já fala que é uma regra. A moral é a regra de bem proceder. Então, já é uma regra, que tem que ser seguida. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, é uma obrigação nossa estar atento a isso. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, o que não vai nos ajudar? É seguindo e observando. Aí a gente lembra do orai e vigiai, né? E também a gente lembra de instrução, porque a observância, a gente precisa se instruir para observar aquilo. Observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que ele nos diz aí? Que quando faz tudo pelo bem de todos e não voltado a si próprio. Então, quando ele pensa nos outros, ele está cumprindo a lei de Deus. Quando ele pensa em proceder no bem, né, de todos. No livro Filosofia Espírita, de número 13, Miramês nos diz: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem da humanidade. Tudo que copiamos das leis de Deus é o serviço da moral. Né? Então, ele está dizendo aquilo que os espíritos falaram ali, de seguir as leis de Deus, você está dentro da moral que deve ser seguida. Mesmo que estejamos sofrendo em qualquer faixa da vida, se nos estribamos na moral, ou seja, que eu quis colocar isso porque às vezes a gente pensa assim, é muito fácil a gente seguir no bem quando está tudo correndo bem. E às vezes a gente precisa seguir no bem quando as coisas não estão bem na nossa vida. Então, isso é importante, mesmo que estejamos sofrendo em qualquer faixa da vida, se nos estribamos na moral, né, se nos apoiamos, né, na moral, reconhecendo o bem ali, o mal, e você escolhendo o bem, a dor se transforma em confiança, a confiança em fé e a fé em alegria. Por quê? A dor se transforma em confiança porque se está seguindo bem, você consequentemente, está seguindo as leis de Deus. Então, ali você está transformando aquela dor em uma confiança. Você está confiando que aquilo é passageiro. Ali nós falamos na primeira pergunta da instrução, do aprender. Estamos ali confiando, e a confiança em fé, porque essa fé vai ser raciocinada. Porque nós estamos confiando em algo que temos certeza que vai nos dar alegria. E a fé e a alegria. Porque nós sabemos que a dor vai ser passageira. Então, precisamos continuar ali no propósito do bem, mesmo estando passando por alguma dor. Onde reina o amor puro, está feito o ambiente para a felicidade da alma. Então, a dor vai ser passageira se ela estiver envolvida nesse amor que o nosso mestre nos ensinou, e ele, quando sofreu, quando passou aqui, né, assim, o sofrimento de ver que nós não estávamos entendendo, que nós, né, estávamos com tantas dificuldades. Ele
ficou triste por nós, mas sabendo que nós chegaríamos lá. Então, está feito um ambiente para a felicidade da alma, se nós estivermos dentro desse amor. E todos da multidão procuravam tocar-lhe, porque dele saía poder e curava a todos. Lucas 6,19. Então, aquela passagem, né, que aquela mulher que estava com hemorragia, que ela toca em Jesus e é curada. Então, aqui eu quis trazer essa passagem, por quê? Porque Jesus, a gente vê esse poder dele na moral que ele tinha. Uma moral elevada, né? Um ser que vive totalmente por bem. E ele, independente de olhar, ou de tocar, ou de dirigir suas mãos, ele tinha, através dessa moral perfeita, ele tinha esse poder da cura. Sim, o outro que estava ali, que queria ser curado, tinha que estar receptível a isso, tinha que estar pronto para receber também essa ajuda, que nós sabemos. Mas Jesus tinha essa moral. Quando ele falava com aqueles que estavam sendo obsediados, ele falava com moral, ele tinha essa moral para falar, um espírito elevado. Então, os poderes que concentramos em nós são certamente originários da vida que levamos, com honestidade e a posição que atingimos nos níveis de amor. Então, quais são os poderes que nós temos dentro dessa moral que nós carregamos? Será que é um poder do bem, do amor, de distribuir paz? Ou será que não? É rancor, é raiva? Então, é dentro desse nível de moral, é o poder que nós temos. Porque às vezes precisamos de alguma coisa, chegamos em algum lugar e as coisas se resolvem tão facilmente, para outra pessoa vai no mesmo lugar resolver a mesma situação e tudo é complicado, fica muito difícil. Porque ali envolve essa energia moral que está ali, que a pessoa tem em si, pela lei que ela está seguindo ali, que é a lei de Deus. A posição do que quer beneficiar alguém deve ser de procurar a orar, passando a vigiar, pois a oração busca e o policiamento moraliza. Então, é o orar e vigiar que ele fala aqui, né? E tem a oração, a gente quer auxiliar alguém, a gente entra em oração e nós vamos policiar também a nossa moral, porque como que nós vamos conseguir alguma coisa vivendo de uma maneira errada e pedindo pelo outro? Como que nós vamos ser ouvidos? Para que entre em intervenção servindo de instrumento para a luz maior. Aí nós poderemos ser instrumentos, se estivermos dentro do bem, que somente sintoniza com as qualidades superiores da alma. Então, nós sempre entramos em oração, pedindo ajuda por nós, familiares, pelos outros, e não seguimos o bem. Muitas vezes desviamos do caminho das leis divinas. E achamos que não estão conseguindo o que estão pedindo, mas nós não estamos preparados para receber. Existem dois caminhos que levam a alma, para a luz ou para as trevas, que é o bem e o mal. O bem são as leis naturais que o espírito deve passar a obedecer. E o mal são linhas diversas que a alma procura para sua própria satisfação passageira. Então, a gente vê muito aqui que o bem são quando estamos ligados a Deus, aos ensinamentos que Jesus nos traz, procuramos aprender, colocar em prática. Então, estamos obedecendo. O mal são as coisas materiais que nos apegamos, que são passageiras, porque ficam, nós estamos de passagem aqui, e deixamos tudo aqui. Então, quando colocamos a importância nessas coisas passageiras, nós vamos estar optando pelo mal e pelas trevas. Lógico, precisamos da matéria, mas nós não podemos ficar apegados a ela. A moral é, pois, uma regra áurea de vida no bem, onde o amor é a energia sutil, provinda de Deus, que a alimenta. Olha que coisa mais linda.
que é essa energia assim tão sutil, que nem não nos incomoda, nos acalenta, esse amor. Muitas vezes nem percebemos, mas ele continua aqui, esse amor de Deus por nós, né? E é o que nos alimenta. Então, a gente precisa ser mais grato, né? E olhar pelo outro, essa regra áurea, né? De olhar pelo próximo também. Na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? E o Espírito de Verdade responde: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Dizer simples e tão difícil, né? Que é apenas seguir a lei de Deus, que é a lei que mesmo se fugirmos dela, somos puxados novamente a seguir essa lei. Mas para a gente ainda é muito difícil. Muitas vezes nós nos desviamos dela, né? Aqui, Emmanuel, no livro Assim Vencerá, através do Chico, na mensagem Influências, ele nos diz: não ouvides que de ti mesmo depende a natureza das forças que te inspiram para o bem ou para o mal. Então, a gente tem a péssima mania de ficar pondo a culpa e as consequências das coisas erradas ou do mal que nós mesmos praticamos nos outros. Aí eu fiz isso porque essa pessoa fez isso. Então, a gente tem essa péssima mania. E ele nos diz que a natureza está em nós mesmos. Se desejas descer aos abismos da sombra, encontrarás o auxílio das potências que ainda se comprazem nas trevas. Mas, se anseias pela subida aos montes da sublimação, terás contigo o socorro de todas as inteligências que já se consagram à luz. Porque quando nós nos elevamos e nós queremos seguir esse caminho ensinado, queremos seguir, né, os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e nos elevamos, nossos sentimentos, a nossa energia, o que somos, nós nos encontramos com essa consagração de luz, e isso, nós nos tornamos um, e essa luz e essa paz, ela ocupa todo o nosso ser. E assim nós conseguimos, de uma maneira mais fácil, nos elevarmos, conseguimos seguir dentro do bem. E não nos distrair aqui, como muitas vezes nós fazemos. E aí, nessas distrações, descemos nesses abismos da sombra. Né? E o quão é difícil sair de lá quando a gente se encontra. Porque a gente pensa um abismo, está lá no umbral, é pensar só isso? Não, muitas vezes aqui, agora, dentro da minha casa, em momentos eu me encontro em um abismo de sombra. Porque eu me deixo levar por sentimentos que saem fora dessa linha que é as leis divinas, e vou para o lado de pensamentos maus, de pensamentos ruins, e vou me conectar com esses irmãos que estão nessa vibração. E isso me leva, sim, a esse abismo de sombra. Então, temos que orar e vigiar, estar atentos. Na questão 631, o homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bom, o que é bem e o que é mal? E eles respondem sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então, primeiro, se um ser não crê em Deus, não acredita que foi criado, né, por um ser maior, que tem alguém que toma conta de tudo, que existe esse amor universal. Então, como que ele vai saber distinguir do bem e do mal? Já não vai ter isso. Não vai precisar nem existir o bem e o mal, porque não existe nada que vá regrar isso. Então, já não tem lógica. E quando quer saber, o que a gente entende aí novamente? A instrução. Porque não adianta
Eu acreditar em Deus, eu saber que existe um Deus, que eu saber de toda a trajetória de Jesus aqui, dos ensinamentos, ouvir falar e ficar só nisso. Nós precisamos nos aprofundar. Isso é dito a Kardec, e lembrando que Kardec estava aí nesse momento montando montando toda essa codificação aí que ele fez, todo esse planejamento. Então, é isso que eles queriam. Não adianta só ler isso, tem que ir a fundo, tem que procurar saber. Então, a gente tem mesmo que se instruir, a gente já crê em Deus, então a gente precisa se instruir para a gente saber definir essas situações de bem e do mal. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro, né? Conforme a Claudinha falou no estudo de domingo passado, que as leis estão em nossa consciência, então não tem como fugir, todos nós temos. E nós vamos saber melhor distinguir através dessa inteligência, desse saber, desse procurar, ir atrás, vai ser muito mais fácil distinguir. Joana de Ângeles nos diz: a consciência é a presença discreta de Deus, porque Deus, ele não se impõe. Nós, por muito tempo, a gente tinha a impressão de um Deus, né? Um Deus rigoroso, um Deus que punia, e não. A doutrina vem, nos ensina que Deus está, olha, de uma maneira sutil, de uma maneira discreta. Então, a nossa consciência nos lembra disso, acende aquela luzinha quando estamos prestes a praticar o mal ou quando já praticamos. Nós sabemos disso. Dentro dali, nós conosco mesmo, nós sabemos. Ninguém precisa saber, mas nós, quem aponta, somos nós mesmos. Ainda Joana de Ângeles, ela nos diz: há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. Então, quer dizer, a gente tem já essa luz dentro de nós, esse sol, que é a presença de Jesus dentro de nós, e a gente fica reclamando, fica no mau humor, na revolta, e a gente vai fazendo com que essa luz não brilhe, a gente vai tampando essa luz. E ela continua: a luz que vem do exterior clareia. Sim, a luz que vem do exterior vai clarear, acendemos uma luz, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Ele não se apaga, ele continua lá. Depende de nós fazer com que isso aumente. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. E a nossa luz, ela vai brilhar através da prática do bem. Que a lei de Deus, que é o bem que devemos seguir, é a lei do amor, conforme Jesus nos ensinou. 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Então, o quê? O homem já está sujeito a erros. Por quê? Porque nós sabemos que somos espíritos aí com muitas imperfeições ainda, que estamos aprendendo, que estamos aí passo a passo, engatinhando, aprendendo, muito sujeito a erros mesmo, a gente se distrai muito. E muitas vezes ele está perguntando: a gente pode, já que estamos sujeitos a isso, a se enganar, eu praticar alguma coisa, achando que estou fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal? E eles respondem simplesmente: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem.
Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Lembrando que Kardec estava fazendo essas perguntas, né? Jesus já tinha, né, passado aqui pela Terra, que era um grande exemplo, que é um grande exemplo. Então, eles trazem isso para mostrar que nós temos aí, né, um exemplo que é o nosso modelo, que eles já haviam dito, e que nós precisamos seguir, e que ele nos ensina que o que a gente não deve fazer o outro, que a gente não quer, só que nós ainda, muito inferiores ainda que estamos nesse aprendizado, não paramos antes para pensar. Nós agimos no impulso, e muitas vezes que acontecem os erros, que a gente pratica o mal, porque nós não paramos por um segundo, nós vamos direto no ato. Se refletíssemos, talvez, não iríamos fazer para o outro, né, o que a gente não ia querer para nós mesmos. André Luiz, no livro Agenda Cristã, traz essa mensagem: você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Então, aí ele já fala que nós somos a nossa própria propaganda, né? Nós nos mostramos que realmente somos ali quando queremos, mas ele nos lembra depois, não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, André Luiz deixa bem claro que tudo que estiver acontecendo de bom, tudo que estiver vindo, que foi desejado e que está conseguindo, e coisas boas que estão acontecendo na vida, são por você mesmo. Você está recebendo aquilo ali por mérito seu. Mas também as dificuldades, as dores, as doenças, são responsabilidades nossas também. Todas essas aflições que passamos, que ainda passamos, muito, né, são responsabilidades nossa. Então, isso aí vem nos alertar nessa escolha que temos de seguir o bem, né, e não sairmos desse caminho e seguir alguma coisa que vai nos trazer sofrimento. Aqui Leon Denis nos diz: tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores, ou seja, tudo que fazemos que vai contra as leis divinas, se funda na areia e desmorona. Uma hora vai cair. Então, não é sustentado por muito tempo. Quando, às vezes, está sendo feito às escondidas, ninguém vai saber, e ali está parecendo que está tudo bem, tudo feliz, mas uma hora vai desmoronar, porque está sendo construído na areia. O que é a base de tudo, uma base sólida, está dentro das leis divinas. Aqui, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo para nós, né, de humildade, de viver o amor. Ela nos diz: não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida? Antes, ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez? Porque também existe a prática do bem mascarada com o interesse. Então,
não existe amor naquela prática do bem. Existe o interesse, o orgulho, um ego para aparecer. Eu quero aparecer nessa prática, eu quero que vejam o que eu estou fazendo. Mas atrás daqui não existe nenhum amor. Ali, a hora que fecha as cortinas, ali, pronto. O ator, era um ator que estava ali, agindo ali. Então, é isso que ela fala. Não importa, vai fazer... Tem pessoas que fazem um monte de caridade, mas não existe amor nenhum. Então, Deus vai perguntar, quanto de amor que foi colocado? 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele fala, como que vai fazer o bem ao outro, vai receber? Como que é isso do homem com ele mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? O Espírito responde, quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitas. Então, ele mostra que a lei está em tudo e para todos. Nós já temos isso, já temos essa lei da quantidade que o nosso organismo vai aguentar. Então, saiu fora daquilo, vai ter uma consequência. Exatamente quando agimos com o outro, com o próximo. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Olha que interessante. Nós temos isso. Chegamos naquele limite. Temos mais uma chance ali. A nossa consciência nos avisa que estamos errados e a lei nos dá sinais ali. Chegou no limite. Vai continuar? E aí, muitas vezes, nós continuamos. É aonde somos punidos, né? Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. É quando nós gostamos de dizer que Deus castiga, né? Quando, antes de conhecermos a doutrina espírita, muitos pensavam assim, hoje sabemos que não. Então, é punido pelo sofrimento. Quem que causou esse sofrimento para mim? Eu mesmo. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, preferimos responsabilizar o alimento que comemos, estava estragado, ou um alimento que não era certo, deveria ter comido outro, mas nunca é a quantidade, nunca é a gordura. Então, a gente procura outras coisas para colocar a culpa do que fomos responsáveis. Aqui, o espírito de irmão X, no livro Lázaro Redivivo, através do Chico, nos diz: a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Olha só para como que é interessante isso que ele nos diz. Por que o bem, a prática do bem, é a maior escola? Porque quando nós vemos, ou quando praticamos um bem, a caridade, ou seja, simplesmente andamos dentro do caminho correto, que já é a prática do bem, atrás disso, nós vemos muitas atitudes que a pessoa desenvolve, que nós desenvolvemos com a prática daquele bem. Por isso se torna uma escola individual, aperfeiçoamento individual. Porque quando, por exemplo, a gente vê as pessoas doando cesta básica, atrás disso, desse momento de doação de cesta básica, dessa caridade, tem pessoas ali que tiveram que arrecadar alimentos. E ali atrás daquilo, dessas pessoas, tinham pessoas que eram orgulhosas, que aprenderam através dessa atitude a pedir, sabe, a se rebaixar um pouco, sair daquele pedestal do orgulho.
Então, é uma escola porque se aprende quando está fazendo a caridade. Aprende muitas vezes a olhar o sofrimento do outro que não tinha ideia. Então, a prática do bem, andar naquele caminho, vai dar chances de se aprender muitas virtudes e curar muitas feridas que temos. Muitas chagas ali que temos dessas deficiências morais são curadas na prática do bem, nessa escola maior. Então, nós devíamos aproveitar mais isso. E os centros, as casas espíritas que frequentamos, precisam de auxiliadores, precisam de trabalhadores, assim como foi lido naquela mensagem que a Zélia leu. Será que eu não posso fazer uma coisinha que seja? Será que eu não posso ficar uma hora num bazar? Será que eu não posso participar de uma arrecadação? Não está fazendo um favor para o outro ali, não, ou para o dirigente, ou está fazendo um favor para si próprio, porque vai aprender e muito, porque Deus vai dar a chance de aprender no que precisa. Vai guiar aquele ser para aprender o que ali ele tem que aprender. Pode ter certeza disso, que não vai ser ao acaso. Na questão 634. Porque o mal está na natureza das coisas, eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Então, Kardec pensa para quê, né? Existir esse mal? Por que não só o bem? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, lá na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Então, somos criados ali, todos, simples e ignorantes. Aí eu lembrei, durante a música que o Estevão colocou, da sementinha. A sementinha, assim como nós, ela é plantada lá no fundo da terra, no escurinho, lá naquela terra, lá no fundo. E ela tem que crescer ali, ó. Ela vai quebrar aquela casquinha dela, vai ser rompido ali pelos germes que tiverem ali. Ela vai sentir isso. E ela vai ter que crescer, ela vai ter que buscar aquela luz ali. Então, já pensou se ela escolhesse crescer de outra maneira? Ela nunca encontraria a luz, ela tem que ir em direção à luz. E dali ela vai se tornar uma árvore, né? Vai crescer, vai se tornar uma árvore. Ela vai aprender lá no seu início assim, a criar raízes ali. Olha, Deus plantando e ali criando raízes, onde ela foi plantada, que é em Deus, que é nós. E nós crescemos e estaremos sempre ligados a Deus. E vem a chuva, e vem os ventos. Nós só conseguimos nos manter porque estamos ligados lá a Deus. Assim como essa sementinha. Então, tanto pior, olha, se torna um caminho para aqueles que escolhem o mal. Então, se ficar apegado às coisas materiais, vai ser muito mais longa a nossa estadia aqui. Nós voltaremos diversas e diversas vezes e vai ser muito duro continuar no mal. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Então, ele precisa disso. O mal está ali do lado. Nós enxergamos o mal nas coisas que nos distraem, nos prazeres momentâneos, que é quando estamos aqui. E isso serve também para os desencarnados, porque esses irmãozinhos que continuam no mal estão focados nas coisas terrenas. Eles continuam no mal, mas focados aqui, a prejudicar quem está encarnado, ou nos vícios aqui. Então, o lado mal é o lado que nós nos apegamos à matéria, aos prazeres passageiros aqui. Quando focamos nessa estrada do bem, vai ser muito mais rápido, que está dentro da lei. Se não existisse montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros.
É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, é por isso que a gente vem a esse corpo em várias reencarnações, para a gente aprender isso, aprender esse caminho do bem, a seguir esse caminho. E nessa passagem de Mateus 13, 29, naquela história do joio e do trigo, ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então, na passagem, né, o Senhor planta a semente do trigo e durante a noite vem o inimigo e planta a semente do joio junto, né? E começa a crescer junto. Nós vemos aí, o bem e o mal crescendo ali junto. E eles falam, quer que arranque de uma vez o mal? Ele fala que não. Por quê? Porque se arrancar, vai estar tirando também o bem ali. Então, deixe que cresçam e após crescer, vamos fazer essa separação. E o joio vai ser jogado ao fogo, que é a dor que passamos quando escolhemos o mal. Então, aí a gente para pensar que Jesus já alertava sobre isso, sobre essa escolha. 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições são da natureza das coisas, conforme a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica em tudo. Então, ele diz que não importa como as posições sociais, que um lado é melhor que o outro, que isso não vai atrapalhar, que a lei é uma só para todos. Kardec, nessa questão, ele traz uma nota. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. E isso nós vemos em muito e muito tempo. A Bíblia, que é, né, um livro que nos mostra várias épocas, vários lugares, vários tempos. Os livros de histórias, nós percebemos isso, que tem essas posições, essas diferenças sociais, pois que está na ordem das coisas, na ordem da evolução, né? Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quando é seu princípio, porque a lei de Deus é uma só. Nós que nomeamos várias, dividimos a lei em diversas formas para facilitar, mas a lei ela é única, é uma só, para todos. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Nós precisamos perceber aí que a lei é a mesma, não muda, mas nós, como reencarnamos várias vezes, nós precisamos passar por diferentes vidas sociais ali. Então, a lei vai estar agindo daquela mesma maneira ali. Aqui, Emmanuel nos diz, no Consolador, a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, e é mesmo. Isso aí tira quem tem dúvida com a reencarnação, se realmente parar para pensar, vai enxergar a reencarnação nisso. Mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Então, estamos onde deveríamos estar, da maneira que estamos, para resgatar ou regenerar algo. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então, a gente precisa quebrar esse círculo, né?
continua ali agindo da mesma maneira, aquele povo seguindo do mesmo jeito, vai ficar naquele ciclo. Então, quando há essa mudança, quando há um entendimento daquela prova que está passando, essa sociedade se conscientiza, vai cortar esse ciclo. E aí sim, vai começar ali uma nova etapa, vai haver ali uma evolução desse povo. E aqui, para a gente terminar, umas reflexões do que foi estudado nessas questões. Enquanto seres em construção, por falta de conhecimento, por sermos criados simples e ignorantes, optamos pelo mal. Infelizmente, ainda acontece muito isso. Pelo erro e cometemos equívocos, né? Isso acontece muito ainda conosco. Afinal, estamos nesse mundo ainda de provas, expiações, onde o mal se sobrepõe ainda, né? Aparece mais, mas já existe muito bem. Só que o bem fica caladinho ali, né? As pessoas não agem muito, não fazem o mal, mas também não optam por fazer o bem. Ficam só ali paradas. Então, parece que o mal está maior. Sentimos certo desconforto quando adentramos no mal. Verdade também isso, né? E temos aquela luzinha que nos avisa. Aquele sentimento que apita ali que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Muitos ainda sentem prazer no mal, devido a estarem presos ao instintos trazidos dos mundos primitivos. Realmente ainda temos irmãos aqui que estão muito ainda apegados, ainda não evoluíram quase nada, ainda estão bem apegados ao que traziam desses mundos primitivos, presos apenas a sensações materiais e pouco utilizam a razão. Então, não pensam muito naquilo que vão fazer. Existe o mal, fruto da ignorância, e o mal, fruto do prazer em praticar o mal. Então, tem aqueles que praticam o mal por ainda não entenderem, não estudarem, não refletirem, e aqueles que já sabem que fizeram mal e continuam no mal. Então, já é muito mais sério, porque tem prazer em praticar o mal. Muitos que saem do caminho do bem, das leis divinas, e têm dificuldades de voltar a essa consciência divina, é trazido pelo sentimento da dor, do cansaço em praticar o mal. Então, que a gente possa continuar ali se esforçando para andar nesse caminho das leis divinas, porque quando nos afastamos, a volta é dolorosa. Esses prazeres temporários têm um preço. O mal vem do não saber observar o ambiente, o próximo e o real motivo do que se passa. A gente age pelo impulso. Na dúvida do que é bom para mim, é bom para o próximo, devemos agir com amor. Então, estou na dúvida, sabe o que eu vou fazer? Vai ser bom para o outro? Age com amor. Erramos, nos desviamos do caminho certo. A lei divina vai nos ajustar. Isso é fato. Então, vai continuar no erro, essa lei vai nos trazer de volta. E aí não vai ser legal, vai doer mesmo. Isso é fato, e não é porque Deus castiga, é porque nós mesmos vamos precisar disso, vamos pedir isso. E para terminar, eu termino com esse versículo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não vamos desanimar, nós vamos conseguir, a gente tem que ter esse bom ânimo e estar aí dentro dessa paz de Jesus, confiando em tudo que ele nos ensinou. Obrigada.